tem de informação, Marô? Tá, o João Pedro é um dos nomes monitorados, aí eu pego essa questão do Coutinho agora, só para citar algo que a gente conversou aqui na Jovem Pan no dia, eu chequei aqui na internet, no dia 7 de dezembro. O Vampeta, no determinado momento do Esporte Discussão, Mauro, você tá sabendo do interesse do Palmeiras pelo Coutinho e pelo Marcelo do Real Madrid? Eu falei, olha, o que eu tô sabendo, não do Marcelo, mas do Coutinho, é que o Palmeiras está monitorando a situação, que é um eufemismo que se usa muito, porque eu não gosto, mas enfim, que tá aí, como mimimi, Tá eu não no gosto, radar. raiz, Nutella, essas coisas que eu não gosto. Mas enfim, não significa dizer que eu não gosto, que não existam e que não estejam aí no gosto popular. Então, quando eu falava, era o seguinte, lá em 7 de dezembro, sobre algo que está manifesto agora, a gente estava falando um pouquinho antes a esse respeito. O Palmeiras soube, assim como eu também soube, e soube a partir do próprio Palmeiras, que o Coutinho estava pensando em jogar, como qualquer atleta brasileiro de qualquer país, a Copa de 2022 e via naquele momento e cada vez mais uma oportunidade de ir voltando para um grande clube brasileiro, estar mais, primeiro, jogando mais, talvez até com nível de enfrentamento menor, talvez não, certamente, e com mais chance de ser convocado pelo Tite, que gosta muito dele, e é uma posição tanto carente do cara articulando por dentro ou pelos lados, como já jogou, e já jogou muito bem na seleção brasileira. E aí o Coutinho ficou pensando nisso. Com a chegada agora do Ferran Torres, vindo do Manchester City para o Barcelona, até pelas legislações da Espanha que fizeram com que o Messi não permanecesse também por isso no Barcelona, teria que abrir uma graninha aí do salário do Felipe Coutinho. Então teria que haver uma composição com outro clube. E clubes que têm condição hoje financeiramente de tentar alguma coisa hoje, não estou dizendo em janeiro, são o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. E o Corinthians com essa possibilidade que está aventando de uma eventual parceria no caso do Cavani, quem sabe o Luis Soares, e também eventualmente no caso do Coutinho. Mas dá pra levar a sério essas parcerias tendo quase não, bilhão de dívida, eu sei, Babu, por exemplo, o Atlético Mineiro, ele tá uma dívida muito grande e tal, mas é uma dívida que está sendo, dentro do possível, reequacionada com os 4 R's que investem muito. Discordo do Mauro quando fala, Mauro César, a respeito de mecenato, não acho que é. O Atlético está preparando-se para andar com as próprias pernas, mais ou menos como fez o Paulo Nobre com o Palmeiras, e faria também ajudado com o Allianz Parque com a chegada da Leila, da Crefisa e da FAM a partir de 2015 no Verdão. Mas voltando ao caso do Coutinho. Então o Coutinho gostaria de estar jogando, e para ele seria mais fácil voltar ao Brasil pela proximidade do Tite e proximidade de Copa do Mundo. E aí sim, o que era em 7 de dezembro, ou um pouquinho antes, né, quando eu falei aqui na Jovem Pan, juntamente com o Vampeta, desse interesse do Palmeiras, não era interesse, era monitorando. Agora passa a ser outra história. Mas desde a chegada da Leila, não quer um perfil de contratações como essa. Mas um jogador como o Coutinho disponível é aquela coisa que o Vanderlei fazia muito bem antigamente, e isso vale em qualquer época do futebol e da vida. Às vezes você não quer o reforço exatamente para o seu time, mas você evita reforçar um adversário seu. Então um Coutinho livre pode vir para o Flamengo, apesar da ligação que ele tem muito grande com o Vasco, sobretudo para o Atlético Mineiro, ou eventualmente um outro desses times. Então você fica atento. Então aí a possibilidade é maior, o que não significa dizer o Palmeiras já fez um acordo, já fez uma proposta, está monitorando e agora com maior atenção. Daí esse negócio é uma outra história. E o Coutinho o que pega é o salário, né? Com certeza, até por isso que ele não vai ficar no Barcelona, mas talvez para uma compensação, falar, velho, você não vai ganhar o salário, mas você pode ganhar uma convocação para a Copa do Mundo. Você pode estar e aí você teria, evidentemente, uma possibilidade de negociação. E aí mas é uma possibilidade, não é o interesse real. E é uma tendência, né, Bruno? Porque o Tite já elogiou várias vezes publicamente o Coutinho, e ele aparentemente parece ser um cara de confiança aí do Tite. Então, se ele tiver uma sequência, né, mínima que seja, ele vai estar na Copa do Mundo, né, Bruno? Sim, o Tite gosta muito dele. Até convocou na última lista, ele esteve na última lista do Tite, não jogou, não entrou em nenhum dos 2 jogos, mas é um cara que a comissão técnica da seleção gostaria muito que estivesse jogando bem, jogando em bom nível, e para poder contar com ele, né? Ele é um cara que jogou bem na seleção, jogou bem com o Tite, até pouco tempo era o jogador com o maior número de jogos sob o comando do Tite na seleção, agora não é mais. É um ótimo jogador. Tá cada vez mais difícil para ele arrumar espaço no primeiro escalão europeu ali, acho que realmente ele não conseguiu. No Liverpool ele foi muito bem, depois no Barcelona não jogou bem, nunca. Foi emprestado para o Bayern de Munique, também não conseguiu jogar, voltou para o Barcelona e agora pega um Barcelona muito pior do que era antes. Ele poderia, quem sabe, jogar em algum time médio ali da Inglaterra, da Espanha, acho que ele tem espaço ainda para isso, ou voltar para cá. Pensando em Copa do Mundo, ele é um cara que o Tite normalmente chama 2 meias. E eu acho que tem 4 com chance de ir pra Copa. Ele, o Paquetá, que eu acho que tá dentro. Paquetá só ficaria fora tá se acontecer. Muita bola. Daria pra dizer que
são 2, o Paquetá tá dentro. Tá. É uma vaga para 3 ali, que é para mim o Coutinho, o Everton Ribeiro e o Claudinho. Acho que são os que têm chance. E ele voltando para cá, ele pelo menos jogaria. E pensando para os times, seria um excelente reforço para qualquer time brasileiro, que ele ainda é um cara que é jovem, ele tá ali próximo dos 30 anos, né? Não é aquele cara que tá... O Hulk voltou com 35 e tá arrebentando. E para mim o Coutinho é mais jogador que o Hulk. Acho que é bem mais jogador que o Hulk, inclusive. E mais jovem. Seria um reforço fantástico para qualquer time do Brasil. Cara para fazer muita diferença. E aí, Lian? Um jogador, eu gosto muito, eu sou fã do futebol do Coutinho, acho que seria uma ótima contratação. O Palmeiras tem cacife para fazer uma contratação desse porte, tem um patrocinador e agora presidente do clube que tem esse cacife para trazer um jogador desse porte. Acho que renderia muito em campo, poderia ser a chance realmente dele voltar à seleção brasileira, atuando no futebol brasileiro com maior intensidade. Agora, precisa ver, né, se realmente vão investir aí. O salário é alto, mas para quem pagava cerca de 1 milha por mês para Lucas Lima, pode investir um pouquinho aí pro Felipe Coutinho também. É que o Coutinho não custa nem 10 milhões de reais por mês pro Barça, né? Custa até mais. Exatamente. Mas aí teria que o Coutinho, você quer jogar, quer voltar ao Brasil, vai ser a realidade. Você tem que ter uma vontade dele. Uma complacência Esse daí já tá... As 20 gerações dele já estão garantidas aí para eternidade. Mas aí a pergunta que eu faço é, ele não tem espaço lá na Europa? Na Europa nesse não. Nível... No primeiro escalão talvez não. num segundo escalão ele pode, sim. talvez pegar um time de segunda Mas quantas vezes a gente linha não viu um jogador na seleção brasileira em Copa do Mundo jogando no segundo escalão? A gente falava do Toronto agora. O Júlio César foi titular imerecidamente em 2018 jogando no Toronto. Assim, se eu for, eu não sou Coutinho. Já foi pra Copa do Mundo jogando em equipes inferiores e era titular da seleção quando tava no time. Mas o cara captou da seleção brasileira já ele não pega hoje um PSG. Eu acho que o próprio Barcelona pode, porque o Barcelona tá capenga hoje, mas fora Barcelona ele não vai pegar um Real Madrid, não vai pegar um Liverpool, não vai pegar um Manchester. Esquece esse segundo escalão. Ele, por exemplo, no Sevilha seria titular. Sim, se eu for assim, o Coutinho, ele que sabe da vida dele, mas se eu pudesse escolher, eu iria para um time médio de Espanha e Inglaterra, pensando, se for pensar em Copa, acho que ele teria até mais chances de ir à Copa jogando num time médio da Espanha, da Inglaterra, de uma grande liga, e bem, se ele conseguir jogar bem num time médio de Espanha e Inglaterra, acho que ele tem mais chances de ir à Copa do que se ele arrebentar aqui no Brasil. Porque o nível de enfrentamento, isso claramente a comissão técnica da seleção leva em conta. O jogador que está lá fora... E eu concordo com essa avaliação deles. Isso para mim é bem claro e eu concordo. Assim, quem joga bem, se ele tiver em dúvida entre 2 caras, um que tá jogando muito bem no Brasil e um que tá jogando muito bem na Espanha, na Inglaterra, ele vai levar o que tá na Europa. Porque o nível de enfrentamento é esse que ele é o mais próximo do que ele vai ter numa Copa do Mundo. O Tite olha muito pro futebol europeu. Sim. Tanto é que você lembre-se que quando o Gerson estava no Flamengo, ele não era convocado. Bastou ir pra Europa, foi convocado. Lucas Veríssimo, a mesma coisa. Então, mas isso dividia opiniões, né? Gente que falava assim, não chama porque não tá no Brasil. Mas também gente que falava assim, mas também se chama, atrapalha por conta do calendário. Algumas dessas, não estou falando que todas, mas algumas dessas convocações não aconteciam porque o jogador atuava exatamente no Brasil, não podia convocar mais. Sim. Né? E aí até se fazia um combinado pra não convocar tanta gente. Aí entre o Gerson e o Gabigol, o Everton Ribeiro, ele chamava toda hora. Exatamente. Então tinha uma flexibilidade nisso daí. É claro, a visibilidade no futebol europeu é maior, mas eu acho que se vier para um futebol brasileiro também aumenta a chance dele, porque ele num time de ponta como o Palmeiras, por exemplo, ele vai disputar título. O Hulk voltou, tá com visibilidade. Hoje, para mim, eu chamaria o Hulk para a seleção brasileira, talvez. Embora até, daquilo que a gente falou sobre análise de desempenho, o pessoal do scout, o próprio trabalho do Tite na seleção mostra isso. Quando ele quase, o termo não é o correto, mas meio que dá para entender. Ele repatriou o Paulinho da China à época para se transformar, inclusive, no volante mais artilheiro da história da seleção brasileira. E, aliás, muito mérito do filho dele, Matheus Bach, que é quem foi à China ver e conversar com o Paulinho. Ninguém tava dando pelota por volta do Paulinho. E foi pra mim um acerto mesmo, a época. E o Renato Augusto? O que falar do Renato Augusto? Enfim, também sempre esteve presente. Mas hoje você tem condição, como já falamos, tecnológica, de aqui de onde você estiver acompanhar o que tá rolando lá. Hoje você tem, mas claro, a conversa visualmente, mas pra quem sabe muito, é outra coisa.